Deixa eu te fazer uma pergunta rápida antes de começar. Você acredita que uma lenda pode nascer de algo real? Porque no Japão, algumas das histórias mais assustadoras do mundo não começaram como ficção. Elas começaram com pessoas desaparecendo, com testemunhas entrando em pânico e com relatos tão estranhos que nem a polícia conseguiu explicar direito. E o mais perturbador de tudo é que algumas dessas histórias não ficaram presas no passado. Tem gente que jura que elas ainda acontecem até hoje. Então presta atenção até o final, porque a última história dessa parte deixou até autoridades sem resposta. Tudo começa com um pânico real, que tomou conta do Japão no fim dos anos 1970. Crianças começaram a chegar em casa chorando, dizendo que estavam sendo seguidas por uma mulher usando máscara cirúrgica. Todas descreviam a mesma coisa. Uma mulher parada na rua que se aproximava devagar e fazia uma pergunta simples demais para causar tanto medo. Você me acha bonita? O que parecia brincadeira virou um problema sério, quando escolas passaram a liberar alunos mais cedo, e a polícia começou a patrulhar bairros residenciais. Nenhuma mulher foi presa, nenhuma explicação foi encontrada. Só depois disso a história ganhou um nome: Kuchisake Onna, a mulher da boca rasgada. Mas o medo veio antes da lenda. Agora imagina caminhar perto de trilhos de trem à noite, com tudo em silêncio absoluto, e de repente ouvir um som seco, ritmado, se aproximando. Tec, tec, tec. Funcionários ferroviários aposentados já relataram ouvir esse barulho vindo do nada. Alguns dizem que chegaram a ver uma sombra se arrastando pelos trilhos, mas quando se aproximaram, não havia ninguém ali. Muitos desses relatos vieram de regiões onde acidentes fatais realmente aconteceram. A lenda de Tec-Tec pode ter sido exagerada com o tempo, mas o som, esse ninguém conseguiu explicar até hoje. Se você acha que isso é coisa de rua deserta, espera até ouvir o que aconteceu dentro de escolas. Em várias instituições japonesas, banheiros específicos foram simplesmente fechados e nunca mais reabertos. Professores relataram portas trancadas por dentro sem ninguém lá, descargas acionando sozinhas e espelhos quebrando sem motivo. Mas o que mais assustou foram as crianças. Algumas saíam do banheiro pálidas, tremendo, dizendo que uma menina falou com elas dentro do box. O nome que começou a circular foi Hanako-san. Nunca encontraram provas, mas também nunca reabriram esses banheiros. E não para por aí. Nos anos 1950, mulheres começaram a relatar experiências estranhas em banheiros públicos. Elas diziam ouvir uma voz atrás da porta, oferecendo escolhas estranhas, falando de cores, de roupas. Algumas saíam em choque, outras chorando, e muitas simplesmente pararam de usar banheiros públicos por medo. Nenhum agressor foi identificado. Nenhuma pegadinha foi descoberta. A história ficou conhecida como Akamanto, mas novamente a lenda veio depois. O terror veio primeiro. Em regiões montanhosas onde o frio pode matar em poucas horas, sobreviventes de hipotermia contam histórias ainda mais difíceis de explicar. Pessoas que quase morreram congeladas dizem ter visto uma mulher vestida de branco, parada em meio à nevasca, observando em silêncio. Alguns acreditam que ela os guiou até um local seguro. Outros dizem que seguiram essa mulher e quase perderam a vida. Médicos explicam isso como alucinação causada pelo frio extremo. Mas o detalhe que ninguém consegue ignorar é que todos descrevem a mesma figura. A mesma mulher, Yuki-onna. Agora imagina acordar no meio da noite sem conseguir se mexer, sentindo um peso no corpo, e perceber que tem algo te observando no quarto. Durante séculos, pessoas relataram esse tipo de experiência. Hoje, chamamos isso de paralisia do sono. Mas no Japão antigo, o que assustava era outro detalhe. Essas pessoas descreviam a mesma coisa. Uma figura humana cujo pescoço se esticava lentamente, observando em silêncio. Elas nunca se conheceram, nunca trocaram histórias. Mesmo assim, descreviam a mesma criatura, Hokurokubi. Alguns dos relatos mais estranhos nem vieram de japoneses. Viajantes estrangeiros do século XIX escreveram em diários pessoais que, ao caminhar à noite, conversaram com pessoas aparentemente normais. Até que, no meio da conversa, essas pessoas simplesmente não tinham rosto algum. Nenhum olho, nenhuma boca, nada. Um desses viajantes escreveu que sentiu um medo tão profundo que decidiu abandonar o Japão poucos dias depois. Ele não tinha motivo para inventar isso. A lenda ganhou o nome de Noperabo, o espírito sem rosto. Em áreas rurais mais isoladas,
Há registros antigos de homens que desapareceram depois de visitar casas afastadas. Antes de sumirem, comentaram com amigos que haviam conhecido uma mulher extremamente bonita, que os convidou para entrar. Depois disso, nunca mais foram vistos nenhum corpo, nenhuma pista. A lenda da Jorogumo, a Mulher-Aranha, surgiu como uma tentativa de explicar algo que ninguém conseguiu entender. Relatos mais modernos vêm de hospitais antigos e maternidades desativadas. Enfermeiras juram ver mulheres molhadas, chorando, andando pelos corredores enquanto seguram algo invisível nos braços. Sensores de movimento disparam. Portas se abrem, mas as câmeras não registram ninguém. O detalhe mais perturbador é que essas aparições costumam acontecer perto de alas onde mães morreram durante o parto. O nome dado a essa presença é Ubume, a mãe que não conseguiu partir. E então existe uma história que muitos se recusam a contar por completo. Um professor teria narrado essa história durante uma viagem escolar. Depois disso, alunos entraram em pânico. Alguns choraram sem saber explicar o motivo e um deles teria desmaiado. O professor foi afastado. O conteúdo da história nunca foi divulgado oficialmente. O nome dela é Gozu, até hoje ninguém sabe o final. E talvez isso seja exatamente o que torna tudo ainda mais assustador. E se você achou essas histórias pesadas, respira fundo, porque na próxima parte, as lendas ficam ainda mais sombrias, mais violentas e muito mais difíceis de ignorar. Se você chegou até aqui, já dá pra dizer que você não está assistindo por curiosidade. Tem alguma coisa nessas histórias que prende, que incomoda, que faz a gente querer continuar mesmo sentindo aquele aperto no peito. E agora, o que vem a seguir não é só estranho ou misterioso, é perturbador. Porque muitas dessas lendas não ficaram presas no passado. Elas continuam sendo lembradas, respeitadas e, em alguns lugares, até temidas até hoje. Em regiões próximas a rios e lagos no Japão, acidentes continuam acontecendo todos os anos. Crianças e adultos desaparecem. Corpos são encontrados dias depois. E sempre existe algum detalhe que ninguém consegue explicar direito. É por isso que o Kappa nunca deixou de ser levado a sério. Moradores antigos ensinam seus filhos a se curvar antes de entrar na água, porque acreditam que essa criatura, apesar de cruel, respeita a educação. Dizem que, se você se curvar, ele se curva de volta e derrama a água da própria cabeça, ficando vulnerável. Sem isso, o ataque é certo. Pode parecer superstição, mas quando o medo atravessa gerações, ele costuma ter uma razão. Algumas lendas não atacam o corpo, mas a mente. Pessoas que caminham sozinhas à noite relatam ter visto uma criança parada, imóvel, observando em silêncio. Nada de gritos, nada de perseguição. Apenas um rosto pálido e um único olho no centro da face. Depois disso, começam os pesadelos. A sensação constante de estar sendo observado e um medo que simplesmente não passa. Essa presença ficou conhecida como Hitotsume Kozo, a criança de um olho só. E o mais estranho é que ninguém relata ter sido ferido. O terror vem depois, quando a vida nunca mais volta ao normal. Em áreas costeiras e cavernas afastadas, histórias mais antigas falam de uma criatura brutal, com corpo monstruoso e cabeça de boi. O Ushione não ataca de forma direta, ele engana. Relatos dizem que ele se disfarça de mulher chorando, pedindo ajuda. Quando alguém se aproxima, a ilusão se desfaz e o ataque acontece em segundos. O medo foi tão grande que alguns vilarejos simplesmente abandonaram essas regiões, preferindo perder suas casas do que arriscar a vida. Nem toda maldição começa com um monstro. Algumas começam com escolhas humanas. Shikininki eram pessoas comuns, egoístas em vida, que após a morte passaram a vagar como criaturas condenadas a se alimentar de cadáveres. Registros antigos falam de corpos violados antes do enterro, sem sinais de animais ou luta. Para muitos, essa lenda servia como aviso. Quem vive sem empatia paga o preço mesmo depois da morte. Existem espíritos que não nascem do mal, mas da dor. Onryo são espíritos vingativos de pessoas traídas, humilhadas e destruídas em vida. Muitos casos de casas consideradas amaldiçoadas no Japão estão ligados a histórias reais de abuso e sofrimento humano. E o que mais incomoda é que, quando você conhece o passado dessas pessoas, fica difícil não entender a fúria que elas carregam. O medo aqui não vem do ataque, mas da sensação de que o ódio delas faz sentido. Algumas tradições assustadoras continuam vivas até hoje. Todos os anos, homens se vestem como Aka Namahage e batem nas portas perguntando se há crianças desobedientes. Hoje isso é visto como folclore, mas no passado ninguém tinha certeza se eram apenas pessoas fantasiadas. Crianças realmente desapareceram,
E o medo se enraizou de tal forma que a tradição nunca deixou de existir. O que começou como terror virou costume. Mas o arrepio permanece. Existem lendas que não gritam, não atacam, não correm atrás de você. Elas simplesmente entram. Nurarihyon é assim. Ele aparece na sua casa, senta, bebe chá e age como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Pessoas que relatam experiências parecidas dizem que só perceberam algo errado depois, quando aquela presença já fazia parte da rotina. O terror dessa história está na ideia de aceitar o absurdo como normal. Alguns casos médicos no Japão registram pessoas que surgiram com cortes limpos no corpo, superficiais sem lembrar de ter se ferido. Nenhuma dor imediata, nenhum acidente registrado. Em áreas mais antigas, a explicação sempre foi a mesma. Kamaitachi, criaturas que se movem com o vento e cortam suas vítimas sem que elas percebam. Até hoje, quando o vento vem forte demais, muita gente prefere ficar dentro de casa. Entre as lendas mais tristes está a de Tsurara Onna, uma mulher fria, silenciosa, que se apaixona com facilidade e ama até o fim. Pessoas que se envolvem com ela descrevem solidão, frio extremo e um desgaste emocional que leva à morte. Alguns dizem que essa lenda representa relacionamentos que sugam tudo de você. Outros acreditam que ela aparece de verdade. E talvez as duas coisas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. E então existe uma história que até atores profissionais respeitam. Oiva não é tratada apenas como personagem. Antes de interpretá-la, muitos fazem rituais, orações e pedidos de permissão. Produções que ignoraram isso relataram acidentes estranhos, problemas técnicos inexplicáveis e até mortes inesperadas. Coincidência ou não, ninguém quer testar, porque quando uma lenda atravessa séculos carregando medo real, o mais seguro é manter distância. E agora que você ouviu todas essas histórias, fica a pergunta que realmente importa. Qual delas te deixou mais desconfortável? Se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like agora, isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque sempre tem mais histórias esperando por você.